Olá, nós estamos hoje inaugurando o programa, o Encontro com o Autor, número 21, portanto a maioridade absoluta, se é que existe maioridade absoluta, e com uma figura que acho que posso dizer, maioral, né? O professor Adhemar Borges, que tem um sobrenome sonoro, né? Borges é um sobrenome sonoro, e é professor de Direito, do mestrado e doutorado do IDP, que é uma referência entre nós, o IDP, e também mestre em Direito pela Universidade Federal Fluminense, localizada na aprazível Niterói, doutor em Direito pela UERJ e fez a graduação aqui na UNB. Então, é um homem plural, de muitos caminhos, de muitas jornadas, embora jovem ainda, e com larga experiência, porque além da atividade acadêmica que eu acabei de mencionar, o professor Adhemar Borges é advogado e também procurador do município de Belo Horizonte, com atuação nos tribunais superiores e no Supremo Tribunal Federal. Professor Adhemar, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui no Encontro com o Autor, número 21. Nós vamos falar de Democracia Militante no Brasil, um livro brand new, saiu recentemente pela Fórum, com um prefácio do ministro Luiz Roberto Barroso e a apresentação do Daniel Sarmento, que também é uma referência, professor de Direito da UERJ, foi meu colega durante um ano, mais ou menos, na Procuradoria da Fazenda Nacional, antes de ir para a Procuradoria da República e depois deixá-la para tornar-se tão somente advogado. Sr. Adhemar, mais uma vez, muito obrigado por sua presença. É uma honra tê-lo aqui conosco. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui. A AGU é uma instituição essencial para o nosso país quer dizer, para quem acompanha a atividade, né, do Supremo, né, como eu, a gente sabe a importância que tem a AGU e a escola da AGU também. A gente está muito feliz de ter tido a oportunidade de estreitar os laços com a escola, porque o nosso projeto de pesquisa no IDP tem um convênio com o Observatório da Democracia e, portanto, né, também tem aqui uma relação com a escola da AGU. Acabamos de fazer um evento há poucos dias muito, muito produtivo aqui na escola, sobre alguns dos temas, inclusive, que eu tratei neste livro que acaba de sair. Ele foi publicado em setembro de 25. Já está, inclusive, a nossa jornada tão intensa nessa área que o livro já tem um dos capítulos que já não está mais atualizado. Que é a parte penal. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, porque aconteceu muita coisa entre os meses de setembro e dezembro de 25. Mas essa parte, né, penal do livro, que até foi feita tendo em vista a existência de muitas controvérsias sobre uma lei muito recente, que é a Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito, a parte penal de tutela da democracia. E algumas das reflexões que eu fiz neste livro, eu tive a felicidade de vê-las contempladas pelo Supremo em julgamentos a esse respeito. O livro saiu em setembro, em outubro já estava sendo citado e utilizado por ministros do Supremo em julgamento que teve muita importância para o Brasil e inclusive no ambiente do 8 de janeiro, na internacional, referência ao 8 de janeiro, exato. Maravilha, professor. Eu vou começar, não vou continuar, que já foi iniciado, com
as 3 primeiras linhas da apresentação escrita pelo Daniel Sarmento, e ele diz assim: Adhemar Borges escreveu uma obra preciosa, profunda e criativa, sobre um tema fundamental, a democracia militante no Brasil. E continua o professor Daniel: como a democracia deve se defender diante daqueles que tentam destruí-la? É a pergunta que eu faço ao senhor, professor Adhemar. Como a democracia brasileira deve se defendê-la daqueles que tentam destruí-la? Esse tema é um tema muito relevante e que ganhou uma certa centralidade, não é? Assim, nos debates do direito constitucional aqui no Brasil, mas também fora, né, do Brasil nos últimos anos. Essa expressão, democracia militante, é uma expressão que foi cunhada por Levenstein, um jurista que sai, judeu, que sai da Alemanha nazista na década de 30 e se radicou nos Estados Unidos, e escreveu em 37 2 textinhos pequenos sobre a defesa da democracia sob o ponto de vista do direito. Em 37. Em 37. No auge do nazismo. No auge, ascensão do nazismo, e Levenstein dizia que a República de Weimar, pecava por ser excessivamente tolerante com aqueles que se valiam das franquias constitucionais, dos direitos fundamentais, para corroer o regime democrático, e que as democracias constitucionais não deveriam ser passivas ou excessivamente intolerantes com aqueles que se dispunham a instrumentalizar direitos fundamentais e franquias democráticas com o objetivo de abolir o regime democrático. Essa expressão democracia militante foi cunhada nessa época, e aí nós tivemos os horrores da Segunda Guerra, e com o ocaso da República de Weimar, e já após o fim da Segunda Guerra, a Alemanha, claro que se valeu largamente desses ensinamentos, já então muito marcada pelo trauma da ascensão do nazismo. E a Constituição de 49 alemã é uma Constituição que, assim, explicitamente acolheu essa formulação, e ao acolher essa formulação acabou promulgando uma Constituição que se autorreconhece como uma Constituição militante, uma Constituição que promove uma defesa militante da democracia. Essa defesa militante da democracia, ela, de maneira geral, ela significa, nessa primeira aproximação, essa escolha que a Constituição faz de defender ativamente o regime democrático contra ataques intestinos, ataques internos. As constituições, elas já antecipam, ao serem promulgadas, a possibilidade de que, no decorrer da sua vivência histórica, inimigos da democracia surgirão, e a Constituição, ela procura, de alguma forma, imunizar o sistema jurídico em face desses ataques. É claro que, então, a gente tem, digamos assim, essa primeira visão mais ampla, segundo a qual as constituições que beberam dessa fonte, e a nossa é uma delas, a Constituição brasileira de 1988, ela dialoga, ela em grande medida, ela incorpora as principais feições da democracia constitucional alemã nessa dimensão. Elas são constituições que fazem uma opção por defender intensa e ativamente o regime democrático contra seus inimigos. E aí, claro, a gente pode aqui desenvolver e tentar esclarecer um pouco melhor sobre quais são essas dimensões, quais são as características, digamos assim, seja da Constituição alemã, seja da Constituição brasileira, que fazem com que elas sejam reconhecidas como experiências constitucionais ligadas, ou que de alguma forma expressam essa opção por uma defesa militante da democracia. E é curioso, sem querer interrompê-lo, você vem caminhando magnificamente sobre o tema, mas é curioso
que a Constituição americana e os Founding Fathers tinham preocupação, se não semelhante, muito parecida, muito próxima, né? E, evidentemente, criaram alguns mecanismos, talvez não tão robustos e não tão eficazes, eficaz não sei se é uma palavra adequada, para a Constituição Americana de 1787. Dito isso, que é uma realidade que o senhor pode discorrer, mas o que também merece relevo, merece registro, na linha do que o senhor falou, diz respeito à observação, tanto de Lowenstein ou dos que sucederam, no sentido de que inimigos da democracia surgirão. Inimigos da Constituição surgirão mais cedo ou mais tarde. É fatal isso. E aí eu faço um paralelo, sem citar nomes, sem fulanizar, Claro. que a América, né, que é meu tema predileto de pesquisa, mas a América, que tem uma Constituição de 240 anos, vou fazer conta aqui, 1787, viveu durante largo espaço de tempo imune a isso, não é verdade? Né? Sim. Com uma transição de poder tranquila, etc, etc, etc. Você pode objetar que, mas o Franklin Delano Roosevelt se reelegeu 4 vezes e tal, mas estava de acordo com o texto constitucional. E veja bem, professor, 2 séculos, quase 2 séculos e meio depois, e nós assistimos o que temos assistido, que se caracteriza, né, Sim, como uma espécie de crise. de assim, crise, exatamente, testando os limites. Desde os limites. É interessante que essa comparação é uma comparação que tem sido feita, quer dizer, também pelos estudiosos que se dedicam ao tema da defesa militante da democracia, porque a experiência norte-americana, né, durante muito tempo, ela foi vista não apenas neste particular, nesta dimensão específica do desenho jurídico de defesa da democracia, mas de uma maneira mais geral, como uma experiência constitucional um pouco vista como uma exceção. Essa ideia de excepcionalismo norte-americano, assim, uma ideia de que lá eles, né, fundaram uma democracia antes de outras experiências e de que, de alguma forma, eles têm um arranjo institucional que Beira a perfeição. os imunizou, Isso. assim, de riscos autoritários A praxis, né? a praxis. Eu até cheguei a ver uma menção muito interessante feita por um professor de Harvard, Noah Feldman, o gênio Noah Feldman, que há poucos anos atrás ele quer dizer, mencionava um pouco dessa perplexidade da academia norte-americana com a experiência recente que eles estão vivendo, porque ele dizia assim, de alguma forma eles pensavam que as ideias e digamos assim, as pretensões autoritárias nos Estados Unidos, elas sempre foram, de alguma forma, vistas até com certo desdém, porque eles sempre imaginaram que esses riscos eles estariam sempre na periferia do sistema. Então, veja, olha, Banana Republic. a gente pode ter assim, a gente pode se dar o luxo, né, de tolerar uma manifestação explicitamente autoritária. A gente pode se dar o luxo, né? Porque nada vai acontecer. E o 6 de janeiro deles, a invasão a Capitólio, foi um choque nessa dimensão, porque eles viram, de alguma forma, esse risco autoritário que, para a maioria da academia norte-americana e da sociedade norte-americana, sempre ficaria confinada à periferia, transitar para o centro do sistema. E isso, para eles, foi uma experiência assim, muito inusitada. Para alguns, traumática até. É interessante ver que mesmo nessas condições, a gente aqui tem realmente, em razão, e claro, as experiências constitucionais, elas sempre dialogam com a história dos países. Nós aqui no Brasil, nós elaboramos uma Constituição que é fruto do ódio e do nojo à ditadura. Isso. Então, tal qual disse Ulisses Guimarães. É isso, eu estou parafraseando o Ulisses também. Mas a gente desenhou uma Constituição que é uma resposta a uma experiência autoritária muito recente. E a gente ainda vivencia, claro, em alguma medida,
a gente elaborou uma Constituição sob essa energia, a energia de uma resposta plural e democrática a uma experiência profundamente autoritária e muito traumática entre nós. E Londres. E, claro, a alemã, também, a Constituição Alemã de 1949 é uma resposta da democracia a um trauma, né, do autoritarismo alemão que antecedeu a Constituição. Então, obviamente que a gente tem mais razões históricas e sociológicas, digamos assim, para ter já antecipado na nossa Constituição algumas respostas contra o autoritarismo que a Constituição norte-americana, por exemplo, não antecipou, mas em razão, claro, da história, né, constitucional deles. Mesmo assim, é interessante notar que os norte-americanos, alguns ainda vêm com uma certa desconfiança, essa tradição europeia continental que está aqui. Eu estou dando ênfase na experiência alemã, porque é onde a categoria surgiu e ganhou maior... Aí você tem uma projeção hoje na Inglaterra. Sim. Você não tem. Não tinha, né? Não tinha, agora passou a ter. Aquele desenho institucional alemão que é o desenho que se espraiou na Europa continental e que a gente bebeu muito dessa fonte também. Mas muitos americanos vêm com muita desconfiança essa ideia de que a democracia deve se defender contra, assim, inimigos internos. É uma coisa... Eles vêm com... Muitos vêm, né, com muita... assim, às vezes com rejeição, às vezes, né, com desconfiança, essa experiência. Isso veio à tona agora recentemente, até com a última candidatura, né, do atual presidente dos Estados Unidos, em que a gente via que alguns scholars, alguns professores norte-americanos defendiam a ideia de que poderia se declarar eventualmente uma espécie de inelegibilidade, e para eles isso era uma coisa impensável. Isso. Quer dizer, dada a experiência que eles têm lá. Mais recentemente, Souto, eu acho que tem uma nota interessante sobre esse diálogo entre Europa, Estados Unidos e Brasil. O professor Levitsky, muito conhecido de todos nós, esteve aqui, e essa palestra que ele proferiu aqui no IDP em 2025, em Brasília, foi prova de que a academia norte-americana tinha acordado para a necessidade de incorporar mecanismos, né, de defesa militante da democracia, porque ele veio aqui falar disso, falar, olha só, nós estamos, digamos assim, em falta, e nós temos que aprender com o Brasil e com a Europa a adotar mecanismos jurídicos de autodefesa da democracia. Então, assim, perceba que essa fala de Levitsky, mais recente, é prova de que essa experiência de defesa militante da democracia, inclusive a brasileira, que tem sido muito repercutida, principalmente a experiência brasileira, tem sido objeto de atenção, inclusive numa E vai continuar norte-americana. E vai continuar sendo. Vai continuar sendo. Sem dúvida nenhuma. Se você me permite, nessa palestra, ele reitera o que ele já disse em um e outro lugar, de uma certa estupefação em constatar esses constitucionalistas americanos, a doutrina americana mais atenta e mais preocupada com isso, com que você muito bem desenhou e explicou. Ele disse lá textualmente que a rapidez com que a erosão institucional ou que medidas autoritárias foram implementadas nos Estados Unidos foi muito maior do que qualquer em outro país. Eu lembro que ele falou da Polônia. Sim, da Hungria. Da Hungria. Isso, ele disse, olha, aqui foi muito mais rápido. Sim. Aqui, no meu país, foi muito mais rápido. Sim, porque na verdade as experiências, mesmo a experiência da Hungria, que é uma experiência muito comentada já, mas foi uma experiência que demandou reformas constitucionais e depois a substituição da Constituição. Foi uma erosão democrática vista como relativamente rápida, mas que no fundo demorou bastante tempo, né? Esse é também um tema, né, de preocupação assim desse meu livro e das minhas reflexões, porque, Souto, a ideia de democracia militante, ela é uma resposta que também não é assim uma solução mágica para todos os problemas relacionados, assim, digamos, ao tema da erosão das democracias contemporâneas.
A ideia de democracia militante lida com um tipo de resposta mais intensa, uma resposta mais proativa em face de riscos autoritários muito pronunciados, digamos assim. É como se a gente estivesse pegando o contexto mais amplo de retrocesso democrático no mundo e fazendo um recorte, digamos assim. Dentro desse panorama de retrocesso democrático, a gente faz um recorte apanhando alguns riscos mais pronunciados, riscos autoritários mais pronunciados ao regime democrático. Em relação a esses, a gente vai ter uma resposta específica, mais enérgica, digamos assim. E aqui a gente tem um desenho que passa tanto pelo desenho que a própria Constituição estabeleceu de defesa da democracia, né, por meio de cláusulas pétreas, mas também pelo modo como essa ideia de defesa da democracia ela se projeta para âmbitos como o eleitoral, para o âmbito penal, porque, na verdade, a rigor, a gente está falando de um sistema que é bastante complexo, não é um sistema que lida apenas com uma resposta. Lá, na época de Loewenstein, o tema principal era o tema da proibição de partido. Era o tema da quando e como devemos proibir partidos autoritários. E voltou à tona na Alemanha com a AfD, né? Que voltou à tona. Esse tema está em alta na Alemanha, mas está em alta na Alemanha porque já houve duas rodadas de tentativas de extinção de partidos de extrema-direita, mas o tema lá também tem uma maior complexidade, porque antes da proposta de extinção, e agora há um dilema alemão em torno disso, porque a AfD já é um partido que tem 20% de representação no parlamento e está crescendo. E que houve uma chance há alguns anos de extingui-lo, não é isso? Extingui-lo. E foi dito, corrijam se eu estiver equivocado, foi dito que a representatividade dele era tão pífia que não era o caso de Soli. Da Soli, não. Esse é impediu. O dilema, Olha só, né? o dilema de quando atuar. Que ironia. Porque claro que esse mecanismo de democracia militante, que é um mecanismo clássico, aquele primeiro, o mecanismo de proibição de partido autoritário. Esse mecanismo que já foi utilizado no Brasil na década de 50. Exatamente, né? O Jorge Amado mesmo, acho que era do Partido Comunista. Foi eleito constituinte em 34, né? É autor da proposta da proibição de discriminação de religião e tal, religiosa. E depois ficou sem partido, né? Porque sem partido. Essa é uma decisão, digamos assim, considerada uma decisão assim, né, bastante... E que não nos preocupa, né, professor? Não. Assim, né? Nosso contexto é outro, né? Nosso contexto é outro. Mas é interessante notar que esse tema de proibição, né, de partido ainda tem uma certa relevância, embora essa relevância tenha sido muito relativizada. Por quê? Primeiro porque, se a gente olhar para o quadro atual dos riscos autoritários, das democracias contemporâneas, a gente percebe, a gente pode olhar até para o contexto brasileiro recente. A gente não tem, propriamente, no Brasil, a gente não tem partido político autoritário, que como organização partidária tenha como plataforma política uma tentativa, uma pretensão de abolição do regime democrático. O que nós temos é manifestações autoritárias que, inclusive, surgem inclusive por membros de diversos partidos políticos, mas não é um problema inédito. Exato, mas não é exatamente, digamos assim, um problema sistêmico. Não é um programa de ação do partido. Exato. Agora, na Alemanha esse tema tem é bastante interessante, assim, porque primeiro a gente teve esse dilema a que você fez referência, de qual o momento ideal para interferência, não é? Em um partido, até para sua proibição, porque se for cedo demais, na verdade você está banalizando o mecanismo. Se o partido ou a organização ela não tem nenhuma aptidão para produzir um dano ao regime democrático, a democracia militante, em princípio, não lida com danos assim que são apenas hipotéticos, imaginários. Tem que ser um dano que tenha alguma concretude.
Por outro lado, essa resposta, por exemplo, da proibição de partido, ela se torna, de certo modo, inviável quando o partido se torna um partido majoritário. Sim. Então, essa resposta não serve mais para um partido que já tem mais de 20% de representação e tal, não sei o que. As respostas terão que ser outras. Embora o fato de classificar um partido como um partido de extrema-direita autoritário tem outras repercussões que são menos comentadas, como, né, por exemplo, o fato de que ele fica sujeito a um tipo de supervisão que é diferenciada. À medida em que o ministério, há um ministério que é responsável, né, por isso na Alemanha, quando o ministério, né, classifica um partido... Defesa da Constituição? o ministério, esse ministério é o Ministério do Interior, digamos assim, mas ligado a ele você tem uma atividade de inteligência para a defesa, né, da Constituição, da democracia, e quando o partido ou a organização é classificado como de um nível mais elevado de risco, ele fica sujeito a uma supervisão muito mais intensa. Inclusive, pode sofrer infiltração, pode sofrer medidas de restrição né, de comunicação e etc. Ou seja, é um modelo bastante, quer dizer, complexo, né? Mas isso que você falou está certo. Assim, a rigor, hoje, o arsenal jurídico de resposta para a defesa da democracia vai muito além da simples e quase rudimentar proibição de partido, que ela não dialoga mais assim de uma maneira muito eficaz com a maior parte dos riscos autoritários com os quais a gente tem lidado no mundo contemporâneo, né? E professor, é curioso que nesse cenário de democracia militante, de defesa da Constituição, ele é um cenário, é uma reação a um processo, como foi dito aqui, de desconsideração do texto constitucional, de menosprezo à democracia, etc, etc, etc. E aí, eu gostaria de um comentário seu, de ouvi-lo. Esse desprezo à Constituição, esse desprezo à democracia, ele vem com uma roupagem de... Não, mas nós estamos aqui representando o povo. Nós estamos aqui, nós somos a maioria no parlamento, nós queremos mudar a Constituição, como foi feito na Hungria, não é? De alteração de quórum, de alteração de membros do Supremo, da Corte Constitucional, etc, etc. Qual é a sua avaliação disso? Quer dizer, é uma manipulação, não é verdade? É o uso de um argumento que dourado, né? Dourar a pílula para se atingir objetivos, vamos dizer, inconfessáveis. Inconfessáveis, sim. Na verdade, a gente tem basicamente um script, um roteiro, digamos assim, né, assim, daquilo que se convencionou chamar mais recentemente, né, dos líderes que são populistas autoritários, né? Até essa expressão que aqui circulou entre nós, por conta de um artigo muito, muito lido e citado do ministro Barroso, né, que tratou desse tema, do populismo autoritário entre nós, mas, assim, há um certo script que passa por algumas dessas características a que você fez referência, né? Assim, há uma certa, assim, uma tentativa de fazer uso, né, do argumento de que esse líder é o único representante do povo, há uma certa negação à ideia, né, de pluralismo mesmo, né, político, não é? O discurso, em alguma medida, ele é um discurso assim anti-establishment, né? Assim, em uma primeira visão. É interessante notar que também, assim, nesse debate sobre as nomenclaturas, sobre se a nomenclatura adequada assim, para se referir a essas lideranças que têm sido vistas mais recentemente como ameaça à democracia, se a expressão adequada é populismo autoritário ou se é só autoritário e tal.
é interessante notar que esse debate sobre assim, a nomenclatura não é só estético, não. Eu acho até que tem razão. Quem fala isso é o Daniel Sarmento, que é um querido amigo, sócio e tal, que fez a apresentação do livro. Ele fala que, na verdade, a categoria, né, do populismo não é uma categoria adequada para se referir ao fenômeno recente, digamos assim, dessa onda autoritária mais recente, mas porque o populismo, e há outros autores no mundo que falam sobre isso também, porque o populismo, essa dimensão anti-establishment, ela não é por si só necessariamente antidemocrática, porque ela pode ser, digamos, uma postura anti-establishment, ela pode ser por outro viés, ela pode ser uma postura, digamos assim, anti-elite, por exemplo. Mas ela pode ser uma postura anti-elite, e nesse sentido ela pode ser lida como populista, mas na verdade ela pode ser, esse populismo, ele pode ser um populismo democrático. Sim. Desde que a energia anti-establishment ela seja mobilizada para fins que não sejam autoritários, não sejam de negação de um regime pluralista, aberto, que respeita eleições, Os valores básicos. valores básicos, inclusive de respeito às minorias e tal, mas que, no fundo, o que importa mesmo é que esses líderes populistas autoritários, e aqui o adjetivo é mais importante do que, digamos, o adjetivo autoritário é mais importante do que o populista, essa dimensão autoritária que tem a ver com ataques sistemáticos e amplos, extensos a direitos fundamentais, especialmente de grupos minoritários. E isso faz parte do script. E nessa dimensão é uma tentativa de negação dessa dimensão aberta e pluralista da nossa Constituição. As lideranças, os populismos autoritários pelo mundo são muito comumente associados a ataques a minorias, e aí, em alguns países, ataques a imigrantes ou minorias religiosas. Tema candente, né? Tema candente. Aqui no Brasil se deu por meio de ataques a grupos indígenas, a grupos quilombolas, ataques digamos, a minorias também raciais e de orientação sexual e tal. Existe essa dimensão de negação à dimensão, né, pluralista, digamos assim, mas ela não para por aí, porque, no fim das contas, essas lideranças, elas também, além disso, elas também têm se dedicado a uma promoção mais sistemática de ataque às instituições democráticas. É isso que eu falo. Né? Exatamente. Se o senhor me permite, você vai concordar comigo, creio. Veja bem, em outros países, o que nós vemos, e eu tenho me dedicado a estudar esse tema, já há um bom tempo, inclusive, estou desenvolvendo um texto específico, a imigração, quer dizer, o próprio Levitsky fala sobre isso, Sim. lateralmente. Ele diz o seguinte: a radicalização do discurso político nos Estados Unidos se dá em parte, né? Se dá em parte pela constatação do establishment da maioria da população branca de notar que a sociedade não é mais unilateral, vamos chamar assim, não é mais branca, Sim. como era antigamente. Então isso causa um incômodo. É uma reação ao diferente, é uma reação ao pluralismo étnico, não é? Então isso vem moldando, seja na Itália da Meloni, seja no Steinmeier, lá da Inglaterra, que recentemente baixou uma nova diretriz do ponto de vista da imigração, o que nós estamos vendo nos Estados Unidos hoje e tudo mais. Esse discurso autoritário, ele se junta a essa preocupação, digamos assim, Sim. que é a preocupação da AfD. Mas aí eu queria a sua reflexão, tendo isso que eu acabei de observar, o fato de que no Brasil nós não temos isso. Temos aqui irmãos ao norte,
venezuelanos, que a gente vê partidos mais radicais reclamarem, mas o que me parece que foi fundamental, o que foi o principal, o leitmotiv desse pessoal, era a perpetuação no poder. Uhum. Estou certo? Eu acho que é interessante esse paralelo que você fez, porque assim, a gente está lidando aqui, de alguma forma, com a discussão sobre as causas mais Exatamente. profundas, as causas desses Desses movimentos. movimentos e desses, né, processos mais amplos de erosão, né, democrática. E, assim, uma das causas, assim, os autores têm tentado, né, fazer esse tipo de balanço, né, para saber, assim, né, quais são as causas principais, né, da ascensão desses grupos, né, políticos e dessas pretensões autoritárias, né? Uma das respostas que muito comumente é lembrada é essa resposta, né, segundo a qual essa reação né, do populismo autoritário contemporâneo é uma reação que é traduzida na ideia de um backlash cultural, assim, de que uma parte das sociedades democráticas tem uma certa fadiga, uma certa reação que estava sendo acumulada ao longo do tempo com a inclusão de novos grupos, Isso. com a ideia de novos atores, a ideia de que aquela, digamos, a hegemonia, né, branca já não estava tão bem estabelecida, aquela classe média branca. Os iguais, né? Os iguais e tal. E que a ascensão, a conquista de direitos por grupos minoritários, ela vai gerando uma certa irritação, uma certa incompreensão. Angela Merkel sofreu isso quando acolheu 1 milhão, digamos, 1.000 sírios, alguma coisa desse tipo. E a gente nós não temos isso, é isso, professor? A gente não tem exatamente isso, embora a gente não tenha essa dimensão. Mas eu acho que, por outro lado, não é desprezível, digamos assim, a ideia de que, em alguma medida, a ascensão do populismo autoritário entre nós foi, assim, influenciada por um momento brasileiro de maior inclusão. De maior inclusão e de reconhecimento de direitos. De minorias, e que isso, de alguma forma, também incomodou. Faz parte do caldo. Não é tão... Eu estava vendo outro dia, quer dizer, uma pesquisa... que foi divulgada, uma pesquisa que o Felipe Nunes fez em um livro recente dele, esse livro mais recente, em que, na verdade, ele mostra que essa parcela da população que é mais, assim, explicitamente defensora de ideias autoritárias ou de ideias, assim, mais claramente excludentes sob esse ponto de vista, é uma parcela que não é tão grande em termos numéricos, embora faça muito barulho, né? Embora faça muito barulho, mas não é uma parcela também que seja, né, completamente desprezível. Agora, claro, aqui entre nós, se a gente for olhar para as causas mais profundas que nos levaram a uma situação de um risco mais pronunciado ao nosso regime democrático, também aqui há uma multiplicidade de causas. Eu não excluiria essa questão do backlash, né, cultural, embora também haja outras tentativas de explicar, como, por exemplo, tem tentativas mais ligadas à ideia de que, como Daniel Capec, no Rio, por exemplo, um professor jovem, né, brilhante, disse lá na sua tese, né, de doutorado sobre as promessas constitucionais não cumpridas. A ideia de que também a falta de perspectiva de inclusão, os problemas que nós enfrentamos em relação à desigualdade, sociais, tudo mais, problemas que também, assim, se acumulam e também têm conexões, digamos assim, ou eles abrem a porteira, em alguma medida, né, para o populismo autoritário por um desencantamento, por né, problemas. Mas há outras explicações ligadas a redes sociais. Exatamente. Era a próxima pergunta. Outras que o senhor fala aqui da questão. É um fenômeno muito complexo. Né, assim. Mas isso aí isso que o senhor mencionou de promessas constitucionais não cumpridas e questões sociais, eu vi um comentarista americano, não sei se foi Fareed Zakaria, enfim, alguém
dizendo o seguinte, gente, olha, há um déficit social, o americano médio perdeu um pouco aquele American Way of Life da década de 40 a 50, 40 não, 50, 60, 70, perdeu. Mas, por outro lado, ele continua, não é nem concluir, ele continua, ele diz o seguinte, olha, não há motivo para tanta insatisfação, porque ele diz, pode parecer pueril, pode parecer pedestre, me parece que faz um certo sentido. Ele fez, olha, as rodovias são razoáveis, as pessoas andam mais de avião do que andavam no passado, muito mais. Mais pessoas foram incluídas. Sim. Às vezes o nível de desemprego está baixo, a renda... Ele diz, olha, é uma fadiga, parece que é algo que é próprio da natureza humana, da insatisfação. Você entendeu? E isso é fomentado por alguns e por outros, e que acabam... Mas não há... O que ele queria dizer é o seguinte, eu vou resumir aqui. Ele dizendo, o governo Biden inventou inclusive a expressão Bidenomics. Do ponto de vista da economia, tirando a inflação, a pleno emprego, emprego 3% é igual a zero. Para esses economistas, aí, macroeconomistas e tal, ele fala, pleno emprego, nível salarial razoável, não há razão para essa. Então, guardado a vida proporções, professor, eu concordo com tudo que o senhor falou, tudo. Né? Mas eu acresço, eu observo que há também essa fadiga. Eu creio que se um presidente qualquer conseguir pleno emprego no Brasil, salário altíssimo, etc. Tal, ele vai fazer o sucessor, mas depois não consegue fazer mais, porque a população se acostumou com aquele padrão de vida e ela está querendo mais e vai culpar. Claro, é interessante e a gente volta assim, a esse debate sobre as causas mais estruturais desses processos de retrocesso democrático e alguns autores dão uma ênfase especial, e eu acho que nisso ele se conecta um pouco com essa sua última advertência, dão uma ênfase especial ao mundo digital. E acreditam que as redes sociais, por exemplo, são, em grande medida, responsáveis por um nível muito acentuado de polarização, eu diria mais do que polarização, uma certa radicalização, uma radicalização que, em alguma medida, ela é também um pouco emburrecedora, porque é uma radicalização que se dá por meio de assim, uma divisão de mundos e de informações que são simplesmente assim, que dividem, não é? a população e a sociedade em bolhas, em grupos cada vez mais uniformes e tal, mas alguns tentam explicar o nível de radicalização e até de permeabilidade a ideias autoritárias, olhando esse fenômeno sob a ótica da digitalização da vida e das redes sociais. Não por acaso, Souto, uma das razões, um dos temas que ganhou grande projeção entre nós foi o tema das redes sociais. Sim. O tema do Marco Civil da internet, o julgamento que o Supremo fez a esse respeito, porque se acumulou aqui no Brasil uma certa massa crítica em torno dessa ideia de que as redes sociais elas têm, de alguma forma, contribuído para a redução da qualidade do ambiente democrático. Né? Você concorda com isso? Eu concordo. Sim, eu concordo com esse diagnóstico. Eu acho que... E eu concordo, né, para não ir muito longe e para não falar de outros temas assim que tem uma, digamos, alguma especificidade, como o tema da desinformação e tal, mas para não ir mais longe, eu vou falar de uma característica mais estrutural das redes sociais. As redes sociais, elas são desenhadas, o modelo de negócio das redes sociais, isso já é bastante conhecido e foi reconhecido, inclusive, pelo julgamento que o Supremo fez do artigo 19 do Marco Civil da Internet. A maior parte dos votos disse, olha, os modelos de negócios,
eles visam aumentar engajamento. Para aumentar engajamento, essas redes sociais, elas descobriram que quanto mais radicalizadas as pessoas ficam, mais tempo elas gastam nas redes sociais e, mais do que isso, mais suscetíveis elas ficam à propaganda. Então, na verdade, a gente aqui está falando não apenas de um efeito secundário das redes sociais, que seria, né, deixar as pessoas mais burras e mais radicalizadas, mas que, na verdade, já se percebeu que, em grande medida, esse é um objetivo primário desses modelos de negócio. Então, qual é a consequência macro desse tipo de vida, assim, de sociabilidade nas redes sociais que nós temos visto aqui no Brasil, mas não só aqui, mundo afora? Esse é um modelo, né, de sociabilidade, Souto, que é a negação da deliberação. A negação da deliberação, por quê? Porque, primeiro, você divide as pessoas em mundos uniformes. Praticamente impede a troca de informações. Não há diversidade de fonte de informação. As pessoas são municiadas de informações, e muitas vezes de informações falsas, que servem para aprofundar as suas identidades e para deixá-las cada vez mais uniformes e mais polarizadas, mais radicalizadas. Esse modelo, esse mundo, é um mundo que é avesso, que é um mundo que é inimigo da deliberação, é inimigo da troca de ideias, é inimigo da possibilidade de que eu possa te convencer, de que você possa me convencer, é a negação da possibilidade de que eu possa ter acesso a múltiplas fontes de informação. E, nesse sentido, esse modelo de negócio é um modelo de negócio que fere o coração da ideia de democracia. E que fere o coração da ideia de democracia porque corrói a possibilidade de acesso a múltiplas fontes de informação e é destinado a minar as possibilidades de deliberação. E se uma sociedade não delibera, não discute, não raciocina, não critica mais, a gente percebe que, de maneira profunda, nas raízes da nossa sociedade, a sociedade está ficando menos tolerante, menos disposta a aprender, menos disposta a trocar pontos de vista, e, nesse sentido, digamos assim, a sociedade, de maneira lá no chão da fábrica, a sociedade está ficando menos democrática, digamos assim, nas suas raízes. Então, essa é uma dimensão, e eu vou até fazer um comentário sobre isso, outro que eu acho que pode ter interesse. O coautor do livro Como as Democracias Morrem, o Aziz, poucos falam dele, poucos falam dele, falam mais do Levitsky, mas o coautor, ele escreveu um artigo em 2024 chamado Democracia Militante no Metaverso. Ele dizendo assim, olha só, nós estamos falando muito de defesa da democracia, e ele escreveu, inclusive, para a realidade norte-americana. Sim. E a gente está esquecendo que uma das principais fontes de risco à democracia vem justamente do ambiente digital e do modo como as redes sociais funcionam. Então, ele acha que nós deveríamos nos valer desse aparato teórico da democracia militante para responder a esses riscos autoritários, riscos à democracia que surgem do ambiente digital. Esse título é um título muito, assim, provocativo, né? E eu acho que aqui no Brasil nós temos feito esse trabalho, e prova disso o julgamento que o Supremo fez sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet. É prova de que a nossa corte está atenta aos riscos autoritários que surgem desse modelo de negócio, e a corte, ela tentou de alguma forma responder, né? Três observações. Nós estamos nos encaminhando para o final, quase uma hora. Três observações. O senhor, quando fala do Marco Civil da Internet, o senhor se refere ao voto do ministro Toffoli, relatado pelo Toffoli? Não ao voto, é o processo, né? Ao processo, porque, na verdade, ali a gente tem algumas características desse julgamento que chamam a atenção nessa perspectiva de defesa militante da democracia. A primeira é de que a maior parte dos votos, a maioria dos votos, disse explicitamente que o modelo de negócio das redes sociais estava criando riscos ao regime democrático. Certo. Alguns, e assim... Uma constatação mundial, me parece, né? Esse é um consenso que tem se ampliado largamente aqui no Brasil,
Por exemplo, o voto do ministro Gilmar chamou a atenção para o fato de que, inclusive, as convocações para o 8 de janeiro se deram por meio de redes sociais. Isso só para dar um exemplo mais caricatural, mas assim, um exemplo pronunciado, né? Mas também pelo fato de que a resposta que o Supremo deu, e aí eu vou dar só um exemplo, uma característica da decisão que mostra a preocupação com a proteção da democracia, é que aquele regime especial criado pelo Supremo, que diz que as redes sociais elas devem atuar proativamente, mesmo antes da notificação, em relação a conteúdos extremamente graves. Isso. E entre os conteúdos extremamente graves, que estão sujeitos assim agora a um regime especial de proteção, estão, por exemplo, os crimes contra o Estado Democrático de Direito. Então, essa é um dos sinais, digamos assim, de que o tribunal está atento à necessidade de conferir uma proteção mais acentuada ao regime democrático no ambiente digital, né? E é curioso que elas resistem, né? E elas têm condições para fazer isso, né? Totais, né? Tem condições financeiras de sobra, né? Quando a gente vai ver isso, que na verdade, apesar, né, de toda a gritaria que parte da sociedade, mas impulsionada, eu diria, pelos interesses econômicos dessas redes sociais, mas a gente vai ver agora que após a decisão do Supremo, o mundo não vai acabar, a liberdade de expressão não ficará em risco, as pessoas continuam tendo a liberdade de expressão, e a gente vai vivenciar esse momento de adaptação, que é um teste muito interessante para talvez assim, iniciar experiências que podem contribuir para uma remodelagem do modo como a gente lidou até agora com o mundo digital, acreditando assim de uma maneira naive e completamente injustificada na crença de que seria a ausência de regulação que iria nos levar ao bem comum e à realização de objetivos republicanos e tal. Eu acho que a gente vai ver... E o nosso ECA digital, recentemente aprovado também, eu estou aqui derivando um pouco, me afastando um pouquinho do livro, mas só para fazer um comentário que esse ECA digital, que, por exemplo, proibiu o perfilamento de crianças e jovens, ou seja, proibiu um pouco esse modelo de negócio de acolher dado para microdirecionar conteúdo. Eu acho que a saída para a gente nesse ambiente digital vai ser expandir a experiência do ECA digital para todo o ambiente digital. Eu acho que a gente vai ter uma experiência, eu acho que o nosso ambiente democrático vai se favorecer de uma mudança na compreensão sobre a regulação dessas redes sociais. E, inclusive, é importante registrar que a Austrália aprovou recentemente uma experiência muito interessante. Proibindo acesso ao menor de 16 Eu sou favorável total. Eu sou Me favorável. parece bem razoável. Embora... Mas a gente aqui avançou bastante e vamos colher os frutos do que a gente conseguiu produzir Sim, até agora. A gente vai ter um ECA digital, aí tem a decisão do Supremo sobre o Marco Civil. Vamos, a partir daí, tentar aprofundar esses ganhos que vão decorrer dessas experiências, porque assim, isso para reconectar com o tema do livro, a gente precisa melhorar a qualidade da democracia no ambiente digital, que hoje é um ambiente, na verdade, onde, em grande medida, as vidas e as relações sociais se estabelecem, né? Eu até cheguei a fazer um comentário a esse respeito na parte final do livro, que tem essa agenda para o futuro, que a gente ainda deve fazer, né? Assim, eu fiz uma resenha sobre o que a gente fez na área penal, na área eleitoral, na área constitucional, e tentei também propor uma agenda para o futuro com o que a gente ainda não fez, ou que a gente começou a fazer e ainda tem que aprofundar e melhorar. Professor, nós falamos, o senhor mencionou Lovenstein, 37, eu mencionei os Founding Fathers, os federalistas e tal. O senhor disse, e é verdade, que a Constituição de Bonn, o apelido dela é essa, né? Criou mecanismos de defesa, né? Sempre não permitir aquilo que aconteceu com a de Weimar.
É, veja bem, e que a Constituição influenciou as partes do mundo, né? Evidentemente, nós estamos falando da parte democrática do mundo, e que o Brasil se abeberou disso e tudo mais. Bem, veja bem, eu penso que. Vou fazer um paralelo aqui e depois chegar com a pergunta. Eu penso que nos Estados Unidos, que não tem os mesmos mecanismos que nós temos, quer me parecer, porque ele tem o impeachment, ele tem um Congresso com poderes quando o Congresso quer exercer os poderes, exatamente. O que ele não tem, o que falta aos americanos, a meu ver, que sou, né, para dar lição aqui, mas o que falta é uma Procuradoria da República independente, que não é, né? Isso não é. Até já foi mais, depende muito do presidente. Né? O DOJ. Tradições, digamos Não, assim. mas o DOJ de Biden processou o filho de Biden. Sim. E percebe? Isso jamais aconteceria agora. Imagino que não. Jamais aconteceria. Processou o filho de Biden, foi aos últimos instantes. Ele manteve lá sua postura, um estadista. Uhum. Agora, a minha pergunta é a seguinte: depois dessa pequena digressão, que está dentro do tema, né? O professor Adhemar Borges, que estuda o tema, ele sugeriria, ele vê espaço para melhorar a defesa da democracia no Brasil como um instrumento institucional? Sim, eu acho que sim. Eu acho que a gente Pergunta faz sentido? Parece que sim. totalmente, eu acho que sim. Eu acho que a gente tem, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos. Acho que a gente tem um déficit institucional ligado à atividade de inteligência para a defesa da democracia. A gente tem um regime, a Alemanha tem um regime exemplar, assim, de inteligência para a defesa da democracia. Um regime muito robusto, mas que também é muito controlado. Então, porque aqui um risco de empoderar a agência de inteligência, sempre há um risco de uso autoritário da agência de inteligência. Isso, infelizmente, eu posso fazer um comentário também sem fulanizar, mas porque já aconteceu. Foi objeto de denúncia, né, pela Procuradoria da República, a instrumentalização da ABIN, parte da ABIN, de pessoas específicas, não como um todo, durante um determinado período para fins autoritários. Mas a gente tem modelos de inteligência para a democracia mais robustos, e eu acho que a gente aqui no Brasil, esse é um campo em que a gente ainda tem alguma tarefa a desenvolver, não apenas para deixar mais clara a vocação da atividade de inteligência para a defesa da democracia, mas também para melhorar os mecanismos de controle e de transparência. Só para dar uma ideia e para dar um exemplo assim de como isso tem importância na Alemanha. Os relatórios anuais que a agência de inteligência divulga e apresenta ao parlamento sobre riscos autoritários, por exemplo, Sim. é um relatório que é motivo de amplo debate social. Amplo debate social. Ou seja, tem eu não estou falando aqui de atividade escamoteada, escondida, não. Eu estou falando de uma atividade republicana que se dedica a identificar atividades arriscadas, riscos mais objetivos, e que esses riscos eles são apresentados às instituições competentes, eventualmente, quando é muito grave, à polícia, ao Ministério Público, mas quando não, ao parlamento e a outras agências. É 1 ano e meio, né? Sim, e isso é muito importante. Esse é um campo que a gente ainda não explorou. E que poderia explorar, né? Poderia explorar. Eu acho que a dimensão eleitoral de defesa da democracia, a gente ainda poderia também dar mais passos nesse sentido. A gente fez muita coisa e a gente tem um Tribunal Superior Eleitoral muito arrojado, é uma instituição que faz inveja aos Estados Unidos. Eu acho que a questão é verdade. Eu falei do DOJ, ele lá tá também uma justiça eleitoral. Uma governança eleitoral que é mais imune a pressões políticas e tal. Exato. Eles agora estão lidando com esse problema de maneira mais intensa. A gente aqui tem uma governança eleitoral a gente tem uma herança bastante rica nesse sentido e um tribunal que
né, dispõe de competência normativa, que também julga as controvérsias, e é um tribunal especializado. A gente tem muita coisa feita nesse sentido, mas a gente tem outras coisas em que a gente tem que avançar. Quer dizer, por exemplo, urgente democratizar a atividade interna dos partidos. A gente tem déficit, né, de democracia interna nos partidos muito grande. A gente não tem mecanismos graduados, assim, a gente fala de extinção de partido, é uma medida demodê pra gente, porque esse não é um problema. A gente radical, né? E que não conversa com os desafios brasileiros, assim. Mas a gente tem... Não conversa com convergência. Convergência. Não é isso? Mas a gente então você extingue você, né? Porque não é o problema brasileiro. Exatamente. Por exemplo, a Alemanha tem mecanismo de corte de financiamento público para partido que tem atividade... Parece razoável. Essa é uma boa... Se não total, se não total, parcial. Parcial. Você ia ampliando. A gente pode ter gradações. Né? À medida em que o partido, por exemplo, se omita na fiscalização de atividade antidemocrática interna de seus membros, por exemplo, a gente pode criar soluções mais diversificadas, mais graduadas e mais consentâneas com a nossa realidade, né? A gente, por exemplo, pode e deve pensar nessa reflexão. Olha, a gente está gastando dinheiro público, né, com financiamento de partido. Essa é uma escolha democrática, ok. Mas a gente pode também escolher que a gente vai fazer cortes nesse financiamento se o partido não atua de maneira diligente para coibir atividade antidemocrática, por exemplo. Essa é uma escolha também não só razoável, mas absolutamente, né, democrática. A gente poderia pensar, ou seja, a gente pode pensar em soluções mais diversificadas, digamos assim, né? Então, a gente tem campos ainda, a gente tem uma tarefa, né, bastante ainda importante a ser realizada, embora a gente tenha uma experiência que é considerada não só internamente, mas também pelo mundo democrático como uma experiência bem-sucedida de autodefesa democrática no Brasil, usando essa combinação de jurisdição constitucional com direito penal de defesa da democracia e tutela eleitoral da democracia. Eu falo um pouco dessas dimensões no livro. A nossa experiência é bem-sucedida, mas nenhuma experiência é perfeita. E a gente tem já, a essa altura, a gente já tem massa crítica suficiente para avançar naquilo que a gente percebe que são falhas, eventuais omissões. Então, eu responderia, né, positivamente a sua pergunta. A gente tem campo ainda para aperfeiçoar. Sim. Professor, nós estamos com mais de uma hora de bate-papo muito proveitoso. Eu quero, antes de encerrar, deixar para suas considerações finais e, enfim, dizer que foi um prazer. O livro é esse aqui, Democracia Militante no Brasil, professor Adhemar Borges. Não é o primeiro livro dele, já tem um livro sobre controle de constitucionalidade em matéria penal, criminal. Tem um outro também, não é, professor? Sentenças aditivas também. Isso, sentenças aditivas e tal. Então, é isso. Professor, por favor. Eu agradeço muito o convite que a escola me fez, que você, né, particularmente, Souto, me fez. Eu sou, assim, admirador do trabalho de vocês. Acho que a escola tem andado muito bem e essa ideia é uma ideia muito importante porque fomenta o debate acadêmico de mais alto nível e isso é muito relevante. A gente tem que apostar nisso, na capacidade que a ciência tem de fazer avançar ideias, de aumentar a massa crítica e de dialogar com os problemas do país. Esse livro é um convite, não só assim, é uma visão, é uma tentativa de olhar para o que aconteceu no Brasil nesse passado recente, de maneira a sistematizar as categorias, entender qual é o papel dessa categoria da democracia militante entre nós, explicar um pouco como as coisas se deram, assim, decompondo analiticamente como essa defesa militante da democracia se deu em cada uma dessas áreas do direito penal, eleitoral e constitucional, mas também propor essa reflexão mais ampliada sobre o futuro da defesa da democracia, que é um debate em aberto e a respeito do qual nós temos que sempre, né, convidar mais gente para participar, né? Assim, o que nós temos... O campo reflexivo. Exato. O que ainda temos por fazer? É um convite que eu faço aos meus orientandos, aos meus alunos, e é o convite que eu faço a quem se interessa pelo tema aqui também
nesse encontro com você, que foi muito, muito bacana, muito produtivo. Eu agradeço muito pelo convite, fiquei muito feliz de participar. Eu que agradeço sua presença, professor, muito ilustrada. Democracia militante no Brasil, professor Adhemar Borges, professor do mestrado, doutorado do IDP, procurador do município, advogado, pensador, um jovem com muita experiência e com uma produção alentada nesses e em outros temas de direito constitucional. Eu sugiro a todos que leiam, que adquiram o livro e que leiam. É um tema de extrema importância, não só para o Brasil, desnecessário tecer maiores considerações. O programa foi todo sobre isso, e então é isso. Leiam e reflitam e contribuam, né? E contribuam com o debate sobre esse tema. Quem sabe ainda não, quem sabe em 2026 nós possamos fazer mais um seminário, professor, talvez em uma das unidades da AGU, quem sabe, Sim. São Paulo, Rio, Belo Horizonte, sobre esse tema tão candente. Muito obrigado por sua presença. Até a próxima.